bom, Dourado? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Padilha? Tudo bem, Dri? Tudo bem? Tudo bom, vai, tudo ótimo. Eu vi que você está com uma camisa da Eterna Paixão. Padilha e o Dourado, vamos falar um pouquinho das... A Adri estava dando notícia da pesquisa Fórum, que antes de entrar na catástrofe da questão da pandemia no Brasil, eu já estou chamando de catástrofe. Ontem a gente viu imagens de cemitérios em Pernambuco com corpos jogados. Assim, a gente está chegando no limite do inimaginável. Daquilo que nem nos piores sonhos, talvez a gente tivesse imaginado há um ano atrás, pelo menos, desse ingênuo blogueiro aqui. Mas vamos falar da pesquisa um pouquinho. O Dri passou uns dados agora, Padilha e Dourado, sobre o Lula ser o candidato menos rejeitado, né, da pesquisa Fórum e com maior potencial de voto. Eu não passei isso para o Padilha, vou passar o relatório completo depois para o Padilha e para o Daniel, para eles poderem olhar. E a gente está passando também para sócios, né, Dri? Para membros, para quem apoia no Catarse, para todo o pessoal que nos apoia aqui. O que vocês acham disso? Começar pelo Padilha e depois pelo Daniel. O que vocês acham desses dados? Eu não sei se a Adri quer ler, se querem que a Adri dê uma lida. Posso passar os índices certinhos e antes vou agradecer a Márcia, aqui ao Superchat. Ela diz: ontem Reinaldo Azevedo mostrou as pesquisas que colocam momento fofura no compadilha. Olha só, ontem Reinaldo Azevedo mostrou as pesquisas que colocam Lula na dianteira. Já o Jornal Nacional ignorou totalmente. Surpresa zero. Embora o Jornal Nacional tenha trazido o dado da avaliação da gestão do Bolsonaro na pandemia, que eles trouxeram do Datafolha, que é exatamente igual ao da pesquisa Fórum. Como sempre a pesquisa Fórum estava antecipando os resultados do Datafolha. Nessa edição a gente acabou saindo junto e é impressionante que na nossa pesquisa também dá 54% de rejeição da atuação do presidente Jair Bolsonaro na atuação da gestão da pandemia e no Datafolha também. Mas o que a Fórum trouxe primeiro, antes da pesquisa Datafolha, e que acho que o Datafolha nem vai dar, né, que é que se Lula é o único candidato que venceria Bolsonaro no segundo turno, já aparece no primeiro turno em alguns cenários, e como a gente estava falando antes de vocês chegarem, o ex-presidente Lula é o candidato com menor rejeição e maior potencial de voto. O ex-presidente Lula tem 51,3% que não votariam nele, 28,9% que votaria com certeza e 19,9% que poderiam votar. Jair Bolsonaro tem 59,2% que não votariam de jeito algum, 27,3% que votariam com certeza e 13,5% que poderiam votar. Isso dá, com o 48,8% de potencial de voto para Lula e 40,8% para Bolsonaro. Em segundo lugar está o Sérgio Moro, que tem 42,7% de potencial de voto, mas uma rejeição maior, ele tem 57,3% que não votariam de forma alguma, ou seja, Lula tem o maior potencial de voto e a menor rejeição. Padilha. Eu acho que, em primeiro lugar, isso é o resultado da injeção de esperança no povo brasileiro que o presidente Lula deu, não só com a sua volta à cena política, aos direitos políticos, mas com aquele seu discurso, a sua postura. O presidente Lula, naquela postura no sindicato, naquela mensagem pública ao povo, quando falou da vacina, quando falou do preço dos alimentos, quando falou da renda, quando falou que fica muito triste ver o Brasil tão pequeno hoje, isolado do mundo, Lula deu uma injeção de ânimo, de esperança, um posicionamento para o povo brasileiro. Eu cheguei agora de Brasília, né? Acabei de chegar, tomar um banho aqui para desinfecção aqui, viu, Daniel? E aqui na calçada de casa, estavam os entregadores ouvindo o vídeo, a fala do Lula, a entrevista do Lula para a CNN. Então, em primeiro lugar, acho que tem o presidente Lula, do jeito que fala, como se posiciona, se apresentando como estadista, falando do sofrimento do povo, mostrou que um estadista pode ser sensível ao sofrimento do povo, não é alguém que possa ser
tão insensível como é Bolsonaro. Eu não sei o que passa pela cabeça de Bolsonaro para ser tão insensível diante de quase 300 mil mortes confirmadas. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Segundo, Bolsonaro pintou para a população brasileira, para atores econômicos, que a pandemia ia acabar no ano passado. Inclusive, ele cortou os recursos da área da saúde a partir de dezembro, os recursos que nós aprovamos no Congresso Nacional, que fez que a gente tinha mais de 13 mil leitos abertos, caiu para 3 mil esse número de leitos abertos financiados pelo governo federal, cortou o auxílio emergencial e paralisou o esforço de vacinação. Então, acho que aos poucos também a população brasileira vai percebendo, né, que as previsões que Bolsonaro fazia, a aposta que Bolsonaro fazia, a condução que Bolsonaro faz na pandemia, né, foi uma tragédia, foi uma catástrofe, é a maior tragédia humana que o Brasil... Deu um problema do áudio do Padilha ou no meu aqui? Forte brasileiro para o Ministério da Saúde, né? Então, acho que tem uma percepção da população sobre isso também. E terceiro, as pessoas estão vivendo o momento mais crítico da pandemia. Não tem uma pessoa com quem a gente conversa que não conhece alguém, um parente, um amigo que se infectou, que está internado, que está na fila de UTI, está esperando o leito de UTI há 5, 6, 10 dias. Não tem uma pessoa que a gente conhece que não perdeu a renda, que não perdeu o auxílio emergencial. Você começa com os pequenos comerciantes, na situação da diminuição da ida das pessoas ao mercado, né, os pequenos e médios comerciantes percebendo de novo que vão ter que fechar, porque a gente precisa fechar a circulação das cidades, senão o colapso é total, e estão sem o apoio do governo federal, porque Bolsonaro encerrou também em dezembro as medidas de apoio aos pequenos e médios comerciantes. Então, é uma combinação dessa situação, o que nos dá mais ânimo para seguir a postura do presidente Lula, de ter uma postura de responsabilidade, de sensibilidade com o povo e estar preocupado de como alivia o sofrimento do povo hoje. 2022 está longe ainda, tem uma longa caminhada até lá, nós temos que estar preocupados com que a gente vai enfrentar o problema hoje, né? Hoje o governador do Piauí mostrou o contrato assinado, os governadores do Nordeste contrataram quase 40 milhões de doses da Sputnik V, que tinham quase desistido do Brasil. A ação do presidente Lula ajudou a firmar isso, o consórcio dos governadores do Nordeste ajudou a fechar esse contrato. Quando o consórcio do Nordeste fecha o contrato, o Ministério da Saúde corre atrás para tentar pegar essas vacinas. Então, como que a gente pode acelerar a vacinação hoje e como que a gente pode cobrar a responsabilidade de todos para que a gente feche a circulação nas cidades, toda a região de saúde que tenha, no mínimo, 75% dos leitos internados para o Covid-19, dos leitos de UTI, tem que ter fechamento da circulação das cidades, como Araraquara fez, Rovai, Dourado, Adri, vocês conhecem, e que teve bons resultados, se antecipou ao colapso do sistema de saúde e agora está colhendo bons resultados de redução de transmissão de casos. Legal, Padilha. Vamos passar para o Daniel Dourado, né? Sim, só que antes, Dri, lê o superchat, o pessoal tá bravo aí. O Diógenes, a gente leu o seu superchat, ainda brinquei que você deu em euro aí, mas vamos ler de novo. Falei, respondi, falei, olha, ok, pode ser. Mas vamos lá, começa pelo do Diógenes e depois segue, Dri. Deixa eu só abrir aqui pelo YouTube, porque tem aqui no stream, ele passa o Diógenes rápido, falou às assim, vezes... Bom dia, Adri Rovai, que tal você montar um grupo para fazer uma entrevista bombástica com o Lula? Anuncia muito nas redes antes, a gente tinha lido aqui, e eu disse que era uma boa ideia, vamos pensar né, em fazer isso, tá, Diógenes? E tem também aqui... Jardes Tenório Barbosa, Rovai, vamos ser realistas, o monstro genocida ainda tem 1/3 de apoio inquebrável. Sociedade brasileira está doente, diz aqui. Tem a Ariane, que eu estou aqui pegando o dela e posso ler na próxima, vamos passar para o Daniel. Bom, eu vou pegar carona aqui na fala do Padilha, que eu concordo plenamente, assim, acho que a gente está vendo aí um cenário... o povo brasileiro vinha num momento de sofrimento, é bom a gente deixar isso claro, a pandemia chegou num momento que já era ruim, né? É bom a gente lembrar disso, né? Assim, a gente tem essa agenda
que começou lá depois do golpe, né? Então, assim, desde 2016 que o povo vem sofrendo aí com essa agenda política e econômica, e a pandemia chegou no pior momento possível, com o pior governo possível, né? Então, acho que isso reforçou, acho que a gente tem visto isso agora, reforça o sentimento da população e a impressão da população, e aí é claro que tem uma liderança da dimensão do presidente Lula, que, enfim, não tem comparação, assim, é claro que a gente tem muitos quadros, muitos líderes políticos muito capacitados, mas o presidente Lula fala para o povo brasileiro. Então, a gente tem visto aí. Agora, as pesquisas estão mostrando, e é bom a gente dizer, está mostrando o comecinho dessa onda, né? A gente está vendo isso agora, eu acho que a gente vai ver outras pesquisas reforçando isso, mas uma fala que tem a ver com esse momento de pandemia e que tem a ver com a percepção do povo, acho que em relação a isso, em relação a um governo que não faz nada, né, que atrapalha quem tenta fazer, governadores e prefeitos, independente dos grupos políticos, ele atrapalha todos, é claro que ele tenta atrapalhar mais o que ele vê como adversário, né? Mas acho que o povo consegue perceber, e está começando a perceber isso. E aí, quando se coloca no cenário o presidente Lula voltando ao jogo eleitoral, né, a partir do momento que as pessoas passam a perceber que podem de novo votar nele, acho que o cenário muda completamente, né? Sobretudo pelo discurso, como o Padilha muito bem ressaltou aí, o discurso dele foi um discurso gigante, né? Que levou essa mensagem para o povo. E uma coisa que a gente precisa lembrar, o presidente Lula terminou o mandato dele com 85% de aprovação pessoal. Ou seja, essa suposta rejeição, que o Rovai estava até falando isso agora, né, comentando a pesquisa, dizia que ele tinha maior rejeição, etc., isso pode até ser que em algum momento houve, mas foi algo artificialmente criado. Ele saiu do último mandato com 85% da aprovação pessoal, sem ocupar nenhum cargo público, aí, né, por conta de uma perseguição judicial, é bom que isso fique claro, né, se criou essa rejeição. Então, essa rejeição ela foi artificialmente criada. Eu lembro que eu falava uma frase que me vem à mente, que eu falava muito isso na época, enfim, do golpe de 2015, 2016, da prisão do presidente Lula. Eu falava muito isso para o pessoal que a gente discute conjuntura política, né? Eu falei, os caras estão vivendo aí um tempo de antipetismo, um tempo porque durou um ano isso, a gente viu várias eleições municipais, né, o antipetismo sendo a força política, e muita gente ainda acreditando que vai continuar sendo. Eu lembro que eu dizia isso, falava, olha, antipetismo não enche barriga, não coloca comida no prato do povo. Se eles não apresentarem resultado para a população, né, eles não vão viver de antipetismo, no máximo 1 ou 2 eleições, que a gente já viu, eleições municipais, basicamente, que o pessoal veio com essa conversa, que na verdade é um anti-esquerdismo, né, que outros partidos também sofreram com isso. E eu acho que agora a gente tem a possibilidade de, enfim, por conta de uma tragédia, infelizmente ninguém gosta de estar vivendo esse cenário, um cenário lamentável e triste, a gente preferia que tivesse um governo que fizesse o que deveria ser feito, mas por conta disso fica muito claro, né, qual é a agenda, qual é o propósito de Bolsonaro, o que ele representa, né? De novo, claro que a gente preferia ter um governo que fizesse, mas infelizmente não tem, né? Então, o cenário político acho que aponta para isso, acho que essas pesquisas aí acho que mostram e dão, como eu falei aqui, comecei falando, dá uma esperança, né, de que essa mensagem está chegando no povo. Então, acho que agora a gente tem muita coisa, como o Padilha bem falou, muita coisa para eleição, tem muita coisa para fazer, e tem muita coisa para fazer agora, imediatamente no Brasil. O Brasil está numa situação particularmente crítica. Eu ia falar exatamente disso agora, Daniel. Eu queria aproveitar os minutos que a gente tem ainda para falar da pandemia. Antes, a Adri, não sei se ela tem algum superchat para ler, algum comentário, queria passar para o Padilha e para o Daniel, depois da fala da Adri, para a gente discutir a situação atual. Eu estou, assim, cá em nós, eu estou absolutamente, eu estou assustado. Estou assustado. Eu imaginava que ia ser ruim, mas talvez eu não tivesse ousado tanto na minha imaginação quanto eu estou vendo as coisas acontecer. Mas fala, Adri. E aí a gente... Vamos lá. Cláudio Alves, bem-vindo aqui ao Clube de Membros do canal da Revista Fórum, e tinha passado aqui superchat da Ariane Pini, então vou ler agora, ela que eu tinha lido o outro, deixa eu atualizar aqui, que eu já leio, só não vou conseguir pôr na tela, porque a gente fica com as duas
os dois abertos e a ela trava. Olha só, a Ariane diz, de um lado, Lula sendo disputado pela mídia internacional, um estadista nato, enquanto Bozo despenca a ladeira abaixo junto com o Brasil. Lula lá 2022, obrigada, Ariane. Tem a Ruth Nassib, falando do superchat do Diógenes, que a gente tinha lido, sim, e tem o Enio Barroso, um grande beijo para o Enio. Se o primeiro ato desse novo ministro médico fosse entubar o Bozo, eu já me dava por satisfeito, entubado não fala, diz o Enio Barroso. Ele é uma figura. Olha só, Adri, tem um desenho do João Pedro Autista, tá ele aqui. fez no Padilha um desenho novo. Eu não sei se você consegue mostrar para o Padilha. Consigo, aí. Deixa eu pôr aqui na tela. Quero ver o novo. Padilhão. Ainda bem que ele fez camisa vermelha, não fez com essas camisas feias que o Padilha usa quando vem aqui. Né? Um dia o João Pedro... Um dia o Rovai vai convencer o João Pedro a fazer um desenho meu com a camisa do Santos, eu acho ainda. É isso aí, João Pedro. Manda bala, com o bonezinho do Santos e tudo. Padilha, como é que a gente está? Qual é essa situação atual? Outro dia o Daniel esteve aqui junto com o Quioro, eles cravaram que ia ter 3 mil ainda esse mês. E eu estou começando a ficar preocupado porque eu estou achando que a gente vai bater em 5 mil desse jeito. Será que é um exagero? Ou as situações de lockdown podem diminuir? Como é que a gente está, Padilha? Rovai, nada é exagero diante da irresponsabilidade de Bolsonaro. O cenário que você está falando de forma correta é assustador, porque quando começou a pandemia, nem o pior, nenhum de nós, o Daniel Dourado está aqui, nossa equipe com quem a gente conversa, o Quioro, que coordena o NAP da saúde do PT da Fundação Perseu Abramo, ninguém podia prever o que nós estamos vivendo. Isso está acontecendo por conta das irresponsabilidades, a postura genocida de Bolsonaro e do bolsonarismo, porque não é só Bolsonaro, né? Ele cria um movimento. Essa madrugada, por exemplo, na cidade de Olímpia, aqui no interior de São Paulo, um prédio lá, Rovai, Adri, que funciona um jornal independente, está tendo uma postura de crítica, né, ao negacionismo, foi incendiado, né? Fizeram um ato violento contra o jornal. Então, você tem um movimento... O Edinho, lá em Araraquara, enfrentou não só ator econômico, mas teve que enfrentar membro do Ministério Público, membro do Judiciário, querendo reabrir a cidade, né? Então, é um conjunto de responsabilidades que coloca o Brasil na situação que está. Eu acho que o Brasil caminha para chegar até o final do ano a 500 mil óbitos confirmados pela Covid-19, que é um número assustador. E o que a gente tem, né, de lotação dos leitos de UTI nesse momento é a ponta do iceberg, é uma fotografia do que aconteceu 10, 15 dias atrás. Né? Então, tem muita gente em UTI, tem muita gente esperando 5, 6, 10 dias por uma vaga no UTI, piorando o seu quadro clínico, né? E muita gente que está infectado, que ainda não chegou nem para a enfermaria. Por isso que a gente precisa, urgente, né, conter a circulação dessas pessoas. Eu acredito que nós vamos, nos próximos 15 dias ainda, nós vamos estar sofrendo o impacto das medidas que não foram tomadas há 15 dias atrás, há um mês atrás, desde janeiro. Eu, em janeiro, apontava, né? Em janeiro, apontava. Né? Ou o Brasil tomava medidas efetivas em acelerar a vacinação e ter um programa de fechamento das cidades que tivessem 75% dos leitos de UTI, não só das cidades, das regiões, 75% dos leitos de UTI tomados pela Covid-19, ou a gente ia ter fevereiro e março assustadores. Na segunda quinzena de fevereiro, eu falei isso de novo, né? Fizemos um debate sobre isso no Congresso Nacional, ou nós vamos ter março assustador. Eu acho que essa situação de crescimento de óbitos confirmados, né, manutenção nesse patamar de 3 mil óbitos confirmados, vai durar, infelizmente, ainda 2, 3, 4 semanas, e só vai reduzir quando os governos perceberem que não tem jeito, quer dizer, quando o colapso total do sistema de saúde, né, já está faltando oxigênio, já está faltando medicamento para manter paciente entubado, está faltando leito de UTI, daqui a pouco começa a faltar ambulância, porque o sistema de ambulância não dá conta de pegar as pessoas, transferir de um hospital para o outro, pegar em casa, daqui a pouco começa a faltar isso, né? Ou alargar o tempo de socorrer essas pessoas. Ou os governos percebem isso e tomam medidas efetivas, não dá para ser esse lockdown de mentirinha, né? Que
por exemplo, o governo do estado faz, né, que as cidades tentam fazer. Ontem a cidade de São Paulo aqui fez um anúncio que é mentiroso, infelizmente mentiroso, dizendo o seguinte: é o primeiro caso de morte porque não tinha leito de UTI. É uma mentira, nós temos 15 hospitais privados na cidade de São Paulo pedindo leito de UTI no SUS. Ou seja, as pessoas estão morrendo sem ter leito de UTI há pelo menos 2 semanas na cidade de São Paulo. Ou se toma ações efetivas, e que eu acho que é urgente, né? Toda a região de saúde, na minha opinião, que tem 75% dos leitos ocupados por UTI, tem que se adotar o lockdown imediato. Toda a região de saúde do país. E segundo, o governo, se eu posso dar um conselho para o novo ministro, no dia da posse dele, ele ligar para a Organização Mundial de Saúde, fazer um apelo internacional para que, mesmo o Bolsonaro tendo fechado o contrato só com 10%, né, o que aconteceu? A OMS ofereceu para os países poderem escolher até 30%, reservar até 30 doses para 30% da sua população para a Covid-19. O Bolsonaro pediu 3 vezes menos do que isso, assinou para 10%. Mesmo ele tendo assinado 10%, solicitar como um apelo internacional à OMS que possa rever esse contrato para aumentar a possibilidade de dose da Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa acelerar o mais rápido possível essa vacinação. São as 2 medidas imediatas que podem fazer com que a gente não chegue a esse cenário de 500 mil mortos confirmados até o final do ano no nosso país. Daniel, é isso aí mesmo. O que você... Adri, infelizmente é isso mesmo que o Padilha falou. O cenário é muito, muito preocupante. Eu estava agora cedo dando uma olhada nos dados de todos os estados que o pessoal... tem uma série de cientistas de dados que consolidam esses dados, né? Aliás, é um trabalho que deveria estar sendo gerenciado pelo Ministério da Saúde, né? É bom a gente deixar isso claro. A gente teve até agora uma omissão deliberada do Ministério da Saúde. Daniel, depois indica um desses cientistas para vir aqui conversar com a gente, você que está acompanhando. Eu tenho visto alguns estudos, mas como eu não entendo do assunto, fico com medo de chamar um ou outro. Te agradeceria se você pudesse fazer essa gentileza. Falo assim, eu tenho contato com os epidemiologistas, com os cientistas de dados, para a gente ver isso. A situação é muito preocupante. Além da gente ter mais de 90% de ocupação hospitalar em todos os estados, né, praticamente, né, acho que só o estado de Roraima ainda não tem isso, mas, enfim, é uma questão pontual, né, é um colapso absoluto, né, não tem como fazer outra coisa agora que não seja adotar medidas rigorosas. Eu tinha falado isso, o Ministério da Saúde mudou, tem a possibilidade aí de assumir esse protagonismo que até agora foi abandonado. A gente tem falado muito de acelerar vacinas. De fato, é imprescindível acelerar vacinas, isso tem que ser feito, mas, infelizmente, isso por si só não vai dar conta neste momento. A gente está vendo agora, essas mortes que a gente está vendo agora chegando a 3 mil, são de algumas semanas atrás, porque tem um atraso, né, na alimentação de dados, e as medidas que a gente tem que adotar imediatamente são para ver resposta agora em abril, maio, né, para a gente não chegar... Aí, como você falou, em 4, 5 mil mortes, em abril, maio, precisa agir agora. Você tem um comitê nacional de crise para coordenar. Esse parâmetro que o Padilha mencionou aí é um parâmetro que deve ser dado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deveria dar esse parâmetro para ajudar os estados e municípios a monitorar esses dados, monitorar a tendência de curva, ou seja, a curva começou a subir, antes da ocupação já tem um monitoramento para, olha... estado tal, região tal, precisa adotar as medidas de confinamento. Isso precisa fazer, não tem outro caminho, porque é uma corrida contra o vírus, né? Enquanto a vacina está indo numa velocidade, o vírus está circulando. Se a vacina não tem velocidade suficiente para impedir a contaminação, precisa fazer o fechamento, não é porque é bom fazer o confinamento, é porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Se a gente tivesse uma vacinação rápida, e aí isso é um outro problema, o Brasil entrou muito atrasado na corrida de vacinas, optou pela cota mínima do consórcio internacional, aí, como o Padilha mencionou, ou seja, tem uma série de dificuldades, recusou contrato, né? A gente sabe que vacinação não foi priorizada, então agora precisa correr atrás disso e precisa gerenciar essas medidas de confinamento. Não tem outro caminho, infelizmente, precisa ser adotado. A gente está vendo os estados que estão fazendo. Eu tenho dito, viu, Padilha, que diferente da época do seu ministério, hoje em dia está cada um por si, o Ministério da Saúde se omite, então cada secretaria estadual vai tomar a medida, assim, como dá conta. Né? Isso Daniel, estão desconstruindo o federalismo no SUS, né?
Deixa eu te cortar aqui, porque a assessoria do Padilha está aqui comigo. Pô, o Padilha precisa sair, tem outra entrevista, tem que... E está tendo sessão no Congresso, a gente está votando aqui, eu vou ter que falar. E aí você continua mais um pouco com a gente, Daniel, porque também vai chegar o Carlos Saratini, o deputado federal, o Carlos Saratini. Padilha, para o seu encerramento aí, tua fala final. Um abraço, viu? E vocês estão muito bem servidos com o Daniel, grande professor e tem acompanhado desde o começo. Queria reforçar isso que o Daniel falou, viu, Daniel? E, aliás, isso desde o começo da pandemia, né? Desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde se omitiu de estabelecer parâmetro nacional e regional para a condução disso. Inclusive, essa foi uma cobrança, eu me lembro, quando o Mandetta foi na comissão, no Congresso, antes de começar a ter os primeiros fechamentos, foi na semana, inclusive, começou o primeiro fechamento, Brasília fechou 2 dias depois, São Paulo fechou numa sexta. Eu avisei, ou o Ministério estabelece um parâmetro, a partir de qual parâmetro tem que tomar medidas tais, fechar, quais são as atividades que tem que fechar, tudo, né? Constrói isso rápido, ou vai virar uma gincana de cada um por si, né? Num primeiro momento, a gincana foi todo mundo fechando porque estava preocupado, desesperado com razão, muito influenciado do que estava acontecendo na Europa, e depois a gincana foi quem abre primeiro, né? E com todas as dificuldades de você manter as medidas de restrição quando você começa a fazer essa coisa ioiô sem um planejamento, sem uma previsão, sem um parâmetro claro para a população. Então, acho que muito importante isso que o Daniel falou e talvez seja uma das coisas mais críticas da condução da pandemia no nosso país. Um grande abraço, vou ter que entrar aqui na sessão do Congresso. Valeu, Padilha. Um grande abraço, Rovai. Valeu, Padilha, um abraço. Valeu.